Durante a Santa Missa, enquanto muitos viam apenas silêncio e gestos repetidos, Santa Teresa de Ávila viu algo que a fez tremer por toda a vida. Deus permitiu que seus olhos espirituais contemplassem uma realidade escondida por trás do altar. Não para assustar, mas para revelar o peso eterno da Eucaristia. O que ela presenciou não foi uma visão simbólica, mas um aviso profundo sobre como o céu e o inferno se aproximam quando o corpo de Cristo é tocado sem reverência interior. Essa visão muda para sempre a forma de assistir à missa. Santa Teresa narra que, certa vez, enquanto participava da Santa Missa em profundo recolhimento, Deus abriu seus sentidos espirituais para que ela visse aquilo que normalmente permanece oculto. O sacerdote estava diante do altar, pronunciando as palavras sagradas, e tudo parecia exteriormente comum. Mas, no plano invisível, a cena era terrível e solene ao mesmo tempo. Ela viu espíritos malignos próximos ao altar, observando com atenção cada gesto, cada palavra. Não estavam ali por acaso. Teresa compreendeu, com um temor que atravessou sua alma, que aqueles espíritos se aproximavam quando havia desordem interior, pecado não confessado ou indiferença diante do mistério que se celebrava. A missa, que é o maior ato de amor de Deus pela humanidade, tornava-se também um campo de batalha espiritual. No momento da consagração, Teresa viu algo ainda mais impressionante. Apesar da indignidade humana, apesar da miséria escondida nos corações, Cristo descia verdadeiramente ao altar. Não porque os homens fossem dignos, mas porque ele havia prometido. A fidelidade de Deus não depende da pureza dos homens, mas de sua própria palavra. Essa visão deixou Teresa profundamente abalada. Ela entendeu que a Eucaristia não é um símbolo, nem um costume religioso, mas a presença viva de Jesus, que se entrega mesmo quando não é amado como deveria. Porém, ao mesmo tempo, ela percebeu que essa entrega pode se tornar juízo para aqueles que se aproximam sem arrependimento, sem fé viva, sem temor de Deus. O que mais a aterrorizou não foi a presença dos demônios, mas a frieza espiritual de muitos corações. Pessoas ajoelhadas externamente, mas distraídas por dentro. Lábios que rezavam enquanto a alma permanecia distante. Teresa compreendeu que a maior ofensa à Eucaristia não é o ódio declarado, mas a indiferença silenciosa. A partir daquele dia, ela nunca mais conseguiu assistir à missa da mesma forma. Cada elevação da hóstia lhe lembrava que o céu se abre, mas também que a alma precisa estar aberta. Cada comunhão lhe recordava que Cristo se oferece inteiro, mas espera ser recebido com verdade. Depois daquela visão, Santa Teresa passou dias em silêncio interior, tentando compreender por que Deus lhe havia mostrado algo tão duro e, ao mesmo tempo, tão cheio de verdade. Em oração, ela entendeu que o Senhor não queria apenas revelar o perigo do pecado, mas despertar as almas para a grandeza da Eucaristia, que muitos tratam como algo comum. Ela percebeu que existe um erro espiritual grave, quase invisível, que se infiltra lentamente. Acostumar-se às coisas santas. Quando o sagrado deixa de provocar temor, reverência e conversão, a alma começa a se endurecer sem perceber. Não é rebeldia aberta, é frieza. E essa frieza, segundo Teresa, é uma das portas mais perigosas para a perda da graça. A santa compreendeu que a missa não acontece apenas no altar visível, mas também no coração de quem assiste. Enquanto Cristo
se oferece novamente ao Pai, a alma é convidada a se oferecer junto. Quando isso não acontece, quando a pessoa permanece fechada em si mesma, a graça passa como luz por um vidro empoeirado. Ela existe, mas não ilumina. Teresa entendeu que muitos se aproximam da Eucaristia buscando consolo, mas sem disposição de mudança. Querem a paz de Deus, mas não querem abandonar o que entristece a Deus. Querem a presença de Cristo, mas não querem carregar a cruz que essa presença exige. Essa contradição interior cria um vazio espiritual profundo. Em suas visões e escritos, Teresa deixou claro que o perigo não está apenas em pecados escandalosos, mas em uma vida espiritual vivida pela metade, orações feitas por hábito, missas assistidas por obrigação, comunhões recebidas sem exame sincero da consciência. Tudo isso, aos poucos, apaga a sensibilidade da alma. Ela viu que o demônio não precisa afastar as pessoas da igreja. Basta fazê-las permanecer sem vida interior. Basta convencê-las de que está tudo bem, mesmo quando o coração está distante. Assim, o maior mistério da fé se transforma em rotina, e o que deveria salvar passa a não produzir fruto. Essa compreensão fez Santa Teresa chorar diante de Deus, não por medo do castigo, mas pela dor de ver Jesus tão próximo e, ao mesmo tempo, tão pouco amado. Ela passou a repetir com insistência que quem compreende verdadeiramente a Eucaristia não pode continuar vivendo da mesma forma. A visão que ela teve não foi um espetáculo espiritual, mas um chamado urgente à conversão profunda, especialmente para aqueles que se consideram bons cristãos, mas já não tremem diante do mistério. No fim de sua vida, Santa Teresa confessou que aquela visão durante a missa jamais a abandonou. Sempre que se aproximava do altar, sentia novamente o peso do que havia visto, o céu aberto, o inferno atento, e a alma humana colocada no centro dessa decisão eterna. Para ela, a Eucaristia deixou de ser apenas o maior dom. Tornou-se também o maior exame da consciência. Teresa compreendeu que Deus não mostrou aquela cena para gerar medo, mas para restaurar o temor santo, aquele que não paralisa, mas converte. O temor que faz a alma perguntar: como estou me aproximando de Cristo? Não com os lábios apenas, mas com a vida inteira. Ela ensinava que cada missa é uma oportunidade de recomeço, mas também um risco quando vivida com indiferença. Cristo se entrega totalmente, sempre. O que muda é o coração que o recebe. A mesma Eucaristia que cura pode se tornar peso para quem não deseja mudar. Não porque Deus castigue, mas porque a graça rejeitada se transforma em juízo interior. Por isso, Teresa insistia: não é preciso ser perfeito para se aproximar de Deus, mas é necessário ser sincero. Reconhecer as próprias misérias, buscar a confissão, pedir um coração novo. A Eucaristia não foi feita para os fortes, mas para os humildes. Porém, ela exige verdade. Essa visão nos convida a olhar para dentro, a perguntar se nossa fé ainda é viva ou se virou apenas costume, se ainda nos ajoelhamos por amor ou apenas por hábito, se ainda acreditamos que, naquele pequeno pedaço de pão consagrado, está o próprio Deus, vivo e presente. Santa Teresa deixou claro: quem realmente entende a Eucaristia não consegue permanecer morno. Ou se converte ou se afasta. Não há meio termo diante de um amor tão absoluto. Que essa visão não nos assuste, mas nos acorde. Que nos leve a assistir à missa com mais reverência, a comungar com mais consciência e a viver com mais coerência. Porque ali
No silêncio do altar, o céu ainda desce à terra, e a pergunta permanece, ecoando através dos séculos. Como estamos recebendo aquele que se entrega por inteiro por nós? Se este aviso tocou seu coração, não o ignore. Reze, reflita. Volte para Deus enquanto é tempo.